Movimento iluminista, iluminismo, o século das luzes. O que isso tem a ver com a psicanálise, Freud e o momento atual em que estamos vivendo? Bom, nós já podemos pensar aí nesse movimento, né, chamado iluminista, que inicia no século XVII e ganha uma gigante força no século XVIII, com a ideia de iluminar o conhecimento através da razão, a busca em você racionalizar tudo que for possível a partir da ferramenta da sabedoria. E o que isso quer dizer? Na época, o que o iluminismo batia de forma muito brusca era a questão da igreja, no caso católica da época, buscar ali concentrar uma única verdade em entretenimento da sociedade, quase que ignorando as leis em busca de um controle de massa e lucro. Então os iluministas olham para aquilo e falam, não, aqui não. Cadê a capacidade de questionar? Cadê a capacidade de você conseguir pegar um fato, de você conseguir pegar uma ideia e você colocar um outro ponto de vista ali? Onde está tudo isso? Então o iluminismo, ele busca quebrar barreiras políticas, econômicas e sociais. Nesse vídeo em específico nós vamos focar mais nessa questão social, mas ali com a veia do conhecimento, que é onde entra a psicanálise, onde é o verdadeiro autoconhecimento, não banal, não superficial, mas de fato iluminista, que foi onde o Freud bebeu muito das suas ideias, principalmente nessa questão religiosa dele enxergar grande parte das neuroses nas pessoas por conta desse fanatismo ou ambientes fanáticos onde não te permite ter autonomia dos pensamentos para que você possa ali, de certa forma, direcionar a sua vida com as suas escolhas. Mesmo Freud tendo uma ruptura com esse movimento iluminista a partir do momento que ele entende que nós somos muito mais inconscientes do que conscientes, ele acaba vendo ali, né, uma dificuldade de colocar razão em tudo, mas isso não foi uma dificuldade para ele, pois ele conseguiu trazer muito das suas ideias e consolidar na sua obra O Futuro de uma Ilusão, que inclusive, se você ainda não assistiu a análise, tem aqui no canal desse texto maravilhoso de Freud. De cara, já é importante pontuar que os iluministas não estavam falando de fé. Os iluministas estavam falando da religião, da instituição, e desse lado que eles podiam colocar quase que a idade das trevas. Exatamente, esse era o termo que eles usavam. Agora, vamos citar um aqui. Vamos pensar em Descartes, que já fica a minha indicação da principal obra dele, Discurso do Método, onde ele fala que nós devemos questionar tudo, o tempo todo, mas não a qualquer custo e não de qualquer jeito. Isso é profundo. Então nós devemos questionar tudo, o tempo todo, mas não a qualquer custo e não de qualquer jeito. O que os caras estavam querendo falar com isso? Justamente da ferramenta dessa autonomia, de você não pegar qualquer informação e vestir aquilo como uma única verdade, sem você dar o benefício da dúvida no quesito investigação. E no Discurso do Método ele coloca todo um passo a passo ali, quase que hoje o que seria uma fórmula para você conseguir atingir essa autonomia da razão. E onde que entra essa questão que eu falei que os iluministas não pensavam no sentido de Deus, não acreditavam em Deus. Descartes acreditava em Deus e morreu acreditando que ele poderia provar a existência de Deus através da razão. Já vamos para um outro nome muito forte, Immanuel Kant, que ele tem o que hoje alguns chamam de ditado. Já, assim, eu tenho comigo um mantra que resume e sintetiza a principal ideia iluminista da busca dessa ferramenta do saber, que é sapere aude, ouse saber. É preciso ter coragem para questionar a si mesmo, questionar o outro, questionar o todo, questionar as suas experiências sem perder a sanidade mental. E a gente pode lembrar da psicanálise nesse momento. Então, assim, eu consulto a mim mesmo, mas eu também consulto a teoria, eu tenho a experiência como prova prática e eu preciso refletir sobre isso. Então, sapere aude para mim, sapere aude para você. Bom, e antes de eu deixar para vocês alguns tópicos, né, onde o iluminismo ele foi bem revolucionário,
Eu quero deixar aqui alguns pensadores já para você anotar aí e, enfim, quem sabe, né, se você se interessar, poder mergulhar de forma bem real, assim, porque a gente sabe que pode passar várias encarnações, enfim, nessa vida, a gente vive várias vidas nessa vida também, uma extra, algo esotérico. Você pode ler, você vai ler, você não vai ser o mesmo em todas as vezes que você estudar. Então fica aí indicações de alguns pensadores. Voltaire, Montesquieu, John Locke, Adam Smith, Kant, Descartes, são aí gigantes pensadores iluministas. Valorização do pensamento racional. Questionar como principal ferramenta para chegar em algum lugar intelectual primeiro e depois prático. Defendiam os direitos naturais do ser humano, direitos naturais que para os iluministas a própria vida e a liberdade. Eram extremamente críticos aos regimes absolutistas e autoritários, que até então, obviamente, dominavam o cenário europeu. Por isso, defendiam uma maior divisão do poder do Estado. Falando em liberdade, eles defendiam a liberdade política, econômica e também religiosa, desde que perante a lei. Fazendo um gancho, a crítica em a igreja determinar essas leis. Isso é abominável. Defendiam um novo sistema econômico em troca do da época mercantilismo. E para fechar, eram contra qualquer tipo de regalia e privilégio do clero e da nobreza. Bom, esses foram alguns tópicos aí e uma introdução a essa história do iluminismo e o quanto eles, de fato, podemos dizer que revolucionou a forma de pensar, a forma de como pensar e como agir, inclusive influenciando o nosso querido Freud. Espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o like e nos comentários aqui outro tema filosófico e psicanalítico que a gente pode unir de forma, enfim, útil para nós. Disciplina, rotina e fé. Valeu!